O que eu faço aqui? Eu tenho esse circuito, né, que vem o clock, vem um atraso, que eu tenho que fazer um atraso e inverter ele, mas pode não precisava inverter e fazer uma end aqui. Por quê? O que eu vou analisar? Eu quero o seguinte, para esse caso, olha, veio um circuito com um sinal, não, na verdade esse daqui, rosinha, veio um outro invertido atrasado, agora eu faço a lógica o quê? Quando for 1 em 1, ele vai para 1, o resto vai para 0. Só nesse período aqui. Então, eu coloco uma end, né? Que ele vai 1 em 1, só em 1. Se é 0 em 1, vai para 0 e 1 em 0. Dead time. Eu quero um sinal assim e o outro. Vou pegar a canetinha. Onde tinha essas canetinhas aí? O que é isso? Que direção qual que é essa? Você vê que os quadros estão arrumadinhos, hein? Eu quero. Antes eu tinha um negócio desse jeito. Clock B. O clock N. Era assim, né? O P aqui, o PMOS, aqui, NMOS on, ou low side on, e aqui, desse lado aqui, o PMOS on, high side on, certo? Se é 0, ligo o P, se aqui, ligo o N. Só que eu quero encurtar essas duas coisas, certo? O que eu posso fazer aqui? A combinação. Posso gerar um pulsinho aqui, né? O que eu quero no final, tá? Final, resultado, eu quero que seja assim, certo? Do NMOS on. Com o dead time, DT aqui, e DT aqui, certo? E vai o mesmo tempo aqui. E aí, o que eu posso combinar aqui? Ou, na verdade, o seguinte. Ele pode seguir aqui e ter um atraso aqui, que é certo? Tá? Então vamos lá. Eu tenho, na verdade, vou deixar esse sinal aqui igual. Eu tenho um sinal de clock, 1 MHz. Na verdade é o PWM, não muda, né? Mas o que eu preciso? Eu quero desse lado aqui fazer uma coisinha assim, que ele só comece depois de um certo intervalo. Não é a mesma coisa eu gerar com esse cara aqui, gerar um atraso aqui e depois fazer uma combinação desse com esse, certo? Como que eu gero esse pulsozinho aqui? Dessa mesma forma aqui, né? Eu gero desse bloco P vários inversores,
uma porta ente, vai me gerar esse pulso aqui. Tá? Por quê? Porque vai ter o clock P aqui, clock P, e o clock P delay. E invertido, né? Barrado. Então vai ter o clock P e aqui vai ter o clock P atrasado. Certo? Tranquilo? Aí eu vou fazer a end. Só vai ser um quando os dois for um. Só vai ser nesse momento aqui. Então só vai gerar um pulso aqui. Tá? Então, para começar o NMOS, eu não uso esse cara aqui, mas uso a combinação desse com esse carinha aqui. Vamos chamar isso daqui de clock P pulse, tá? Clock P pulse. Só gerou esse carinha aqui. Ah, isso daqui é lindo, né? Eu sei que vocês têm dificuldade, que a gente ama analógico, né? Mas isso daqui é só combinação. Olha, quando for 1 e 1, eu quero que seja para 0. O resto seja 1. O que é isso daqui? É uma NOR, né? Então, esse cara aqui, uma NOR. Resolve, não resolve? Ou seja, o que eu quero é desse daqui tirar um pentelho aqui, um pequeno pulso aqui. Então eu entrei com esse clock N, só que agora para chavear para o driver, né, o N drive, é esse cara com certo atraso, fazendo uma NOR de clock com ele. E para cá, mesma coisa, né? Eu tenho o clock P, agora eu tenho um outro circuito aqui, que vai ser o clock P drive, que é do sinal. Ele vai subir bonitinho, só que aqui, para ligar o N, o P, desculpa, ele só vai ligar depois que esse cara cair. Então o que eu pego? Eu pego esse carinha aqui com uma combinação do pulso, só que um pulso P, que tem que ter um pulso aqui, né? Depois desse cara aqui, coloque pulso N, pulso, e pronto, combinação para ele só cair depois desse clock pulso aqui. Pronto, tá? Certo? Então dá para fazer, vamos ver lá, o sinal. Cadê o power numbers? Consegue nem ver um circuito lógicozinho, muito difícil, hein? Depois é sem dinheiro. É sem dinheiro da época. Como que vai ser dinheiro da época? Cadê? Aqui. Mais ou menos. Tem vários outros, tá? Mas esse carinha aqui, ele pode ter adaptativo, depth control, pode ser igual. Esse daqui é meio que um... Esses aqui são os drives.
esse atraso e esse cara, ele gera um pulso, né? Mas está faltando essa combinação com o ANOR para cancelar esse pulso. Acho que eu coloquei isso, hein? Me ajudem aí. Nesse cara aqui, ó, nesse cara aqui, eu só fiz um atraso do clock book para o PMOS on, tá vendo? PMOS on, ele só tem um atraso, daqui aqui só tem um atraso, tá vendo? Que é do próprio buffer. O do P, eu tenho o pulse converter, daqui esse pulse converter é esse carinha aqui, pulse converter com buffer e com esse LED aí. Um é para gerar esse pulse converter aqui e o outro é para gerar o outro pulso aqui, para ele meio que matar esse carinha. Ele combina aqui, ó, esse clock book, o inverso dele, clock book, com o pulse converter. No lado ele reduz aqui, no outro ele cancela aqui as chaves, tá? Às vezes eu posso jogar os dois, tá? Tanto o N quanto o P aqui de um lado e do outro, tá? Mas é basicamente isso, tá? Eu gero um pulso, faço uma lógicazinha para, ó, esse P1 aqui, clock, mais o pulso, eu quero cortar aqui. Então, quando os dois forem 1, seja 0. E depois, quando não for, siga bonitinho lá o clock. E aqui também, tá? Eu que corta esse lado. Esse daí vai depender das inversoras. Isso, das inversoras. Como é que existe alguma fórmula para fazer esse cálculo? Boa. Tem aqui do outro slide aqui. O tio fez muito bonitinho, deixou mastigadinho para vocês não terem que ler livro. Mas vocês têm que ver o slide. Que é o seguinte. Aqui, ó, o que eu tenho, né, de atraso, tá? Eu tenho o resistor, tanto do P e do N e o Cout, tá? Esse Cout aqui, ele é o Cout dessa porta lógica mais o Cout da porta lógica da outra, certo? Então esse é meu atraso se eu colocar dois inversores. Só que esse atraso com o Standard Cell vai ser bem pequenininho. O que é que eu preciso fazer para aumentar o atraso? Ou eu aumento o RP, tá? O R, os R's, né? O RP e o RN, aumentando muito. Agora eu já vou mostrar como que aumenta. Ou eu aumento a capacitância. O que é que você pode fazer com a capacitância? Você pode colocar uma capacitância entre os inversores. Então você coloca
Você coloca um monte de inversor, né? Standard cell, aqui. Aí você vai colocar um in e aqui vai ter Uma capacitância em cada uma, né? isso, o in e o out aqui. Ele vai ter um atraso, só que vai ser pequenininho. Eu quero aumentar esse atraso. Poderia colocar muitos inversores para aumentar o atraso, só que ia ficar gigante. O que eu faço para aumentar esse atraso? Venho, posso colocar capacitâncias aqui. Certo? Tomar cuidado, não colocar muito grande para ver se ele carrega ou descarrega. Isso daqui vai aumentar o meu atraso. Professor, Oi. o senhor tinha falado na última aula a respeito do manuseio, alterando os valores do W Isso, é. alternadamente. Isso. Qual que é mais eficiente, esse aí com os capacitores ou o outro? O outro fica o circuito menor, Uhum. mas tem que ver o tamanho do seu atraso. Tá? O outro eu queria fazer 2 nano, então nem precisei colocar capacitores. Entendi. Mas o que você faz para aumentar o R? Que é isso que você está falando. Ó. O R, o inversor, ele é baseado. Isso aí. É isso daqui. E ele é o beta, né? Beta M, que é W sobre L. Isso é óbvio, né? Como que eu aumento inversamente isso? O R é inversamente o beta. Se eu aumento o W sobre L, eu estou diminuindo a resistência. Se eu aumento o L, diminuo o W sobre L, eu aumento a resistência. Então, uma primeira é para aumentar o atraso. Aumenta o C-load. 2, posso aumentar o L, que é diminuir o W sobre L, porque isso eu aumento do R, tá? Aí do M e do P, certo? E a 3 é o switch point. Mudar o switch point. O que é? Quando os resistores, por isso que eu coloco aqui o P 2 ou 3 vezes o N, que eu quero as resistências tanto do P para carregar ou descarregar, para carregar com RP, para descarregar com RN, serem iguais, para ter o rise time e full time igual. Quando eu faço isso, o switch point, ele é VDD divisor restivo. RN mais RP, é aqui, né? RN mais RP. Se forem iguais, vai ficar 1 sobre 2. Aí o switch point fica em VDD sobre 2. Quando ele transiciona em VDD sobre 2 é onde eu estou subindo, né? Se a queda está passando VDD sobre 2, o outro está subindo. Então isso que é o switch point, tá? Eu posso brincar com esse switch point. Colocar um do lado descer antes e o outro subir depois. Então eu acabo gerando um atraso nesse chaveamento, tá? Então eu posso fazer isso daqui, né? Vou falar. Ali, Só um minutinho aqui. Só um minuto, para não perder aqui o raciocínio. Aqui, ó. Eu posso fazer. Aqui. Eu coloco os inversores que eu quero ter um atraso, né? Eu quero ter um atraso desse aqui com relação a esse 2 nano. Ah, só que 2 nano está muito pequeno. Poderia colocar capacitância entre os inversores, ou posso desbalancear. Eu estou desbalanceando o switch point. Às vezes um está começando depois, antes, o outro está começando depois. Então isso vai atrasando, de certa forma, entendeu? E aí vai atrasando. Enquanto um está subindo, né?
sei lá, um está subindo, o outro tinha que estar descendo. Só que se fosse em VDD sub 2, beleza. Só que um está subindo e vai descer quando for. Assim, né? Um está subindo com um certo rise time. O outro era para descer. Se fosse VDD sub 2, ele ia estar descendo. Só que aqui, ó, então você já vai começar a descer aqui. Então, de certa forma, você atrasou um pouquinho em relação ao outro. Aí você faz o outro ao contrário. Mais ou menos isso. E você desbalanceia. E você ganha um pouquinho mais de atraso. Isso era aquela forma que era 0,7, deixa a retência e depois Isso. Isso aí dá. E sempre muda, sempre mantém. Não, isso aí dá em segundos. Esse é bom. Depende, falou da resistência e capacitância, né? Vai dar em nanosegundos. Tem nanosegundos. Nanosegundos, porque a capacitância vai ser em picofárads, né? E a resistência vai ser alguns ohms aí, dezenas de ohms. Então vai ser, se for um K, vai dar em nano. Se for pico, ou dá menos de nano, né? Vai dar menos de nano, se for fento, vai dar um pico segundos. Tá bom. Tá tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá fazer o inverso, o up-up, é isso? Você também está com dificuldade, né? Folder de casca. Folder de cascode. Aí ela arredondou. Aí ele não arredondou. Ele só converteu. Só converteu.